Matias, sou diretor-presidente da Renova Energia. Renova Energia talvez nem todos conheçam, né? Votorantim, Santander, todo mundo conhece. Renova é uma empresa de energia renovável. A gente tem usinas de geração hídrica de pequeno porte. Somos o líder no Brasil em geração eólica. E também estamos desenvolvendo aí a geração solar. Se Deus quiser, daqui a poucos anos, todos vocês vão ter na casa de vocês uma geração sustentável como se fosse a própria horta. Eu tenho 41 anos, talvez seja eu o bebê de todos. Obrigado pelos discursos aí, aprendi muito com vocês. E apesar dos 41 anos, estou há 25 anos com a minha esposa, que está sentada aqui, casado, e com meu filho, que também está aqui. É um prazer tê-los aqui comigo. E sempre quando eu penso na família e falo sobre liderança, eu não tenho como não me recordar de um dia que eu comecei a pensar sobre liderança e convidei os diretores da Renova para irem lá na minha casa, no jantar, e comecei a apresentar as pessoas para todos os meus filhos, né? Esse aqui é o tio Bota, que cuida das obras. Esse aqui é o tio Ney, que está sentado aqui, um grande guru de sustentabilidade, que cuida das famílias. O tio Pedro, ele cuida das finanças. E daí, rapidamente, meu filho olhou para mim: papai, mas o que você faz? Essa é a liderança. A gente poder trazer essa vontade e ser o exemplo para as pessoas para a gente conseguir avançar. E seria impossível avançar e estar aqui hoje se não tivessem três coisas fundamentais. A primeira delas é existir a Renova, dois empreendedores maravilhosos que criaram a Renova, o Ricardo Deoneri e o Renato Amaral, que criaram já com o conceito da sustentabilidade como parte fundamental e o DNA de como a gente faz negócio na Renova. Sem o Ney Maron, que está aqui, que é o meu grande guru de sustentabilidade, né? Essa minha vontade seria nada se o Ney não me orientasse. E agradecer a equipe da Renova, alguns aqui hoje, a Luciana, que está sentada ali também, a Josi, que de fato fazem isso acontecer. Sem isso seria impossível. Bom, o meu contato com sustentabilidade ele vem de 4 conceitos básicos que eu comecei lá na minha infância e adolescência. O primeiro deles, minha infância eu passei numa cidade interior no Paraná, chamada Toledo, pertinho da obra de Itaipu. Infelizmente, o Dr. Samek não está aqui hoje, mas foi capital a influência que essa obra teve na minha vida e na minha maneira de perceber. Onde eu vi que ali o homem pode transformar o meio que está. Eu acompanhei na minha infância toda, que eu fiquei lá, acompanhei uma obra longa e vi aquelas turbinas gigantes chegarem, aquelas obras gigantescas de terraplenagem, a barragem, e inclusive vi o leito do Rio Paraná, quando foi fechado para constituir o reservatório, né? Foi o que me impactou muito. Falei, nossa, o primeiro conceito que ficou comigo é o homem consegue mesmo mudar o meio ambiente. O segundo conceito que ficou muito forte, já desde a minha infância, foi a sensação de que a gente vive numa aldeia global, mas uma aldeia. Na cidade que eu morava, minha família ainda mora até hoje, naquela época tinham 3 médicos. O pediatra, o Dr. Tramuja, esse meu médico, o clínico geral, o Dr. Campanholo, e o cirurgião, o Dr. Daloli. Eles tinham que combinar as férias, porque se os 3 saíssem de férias, a cidade ficava sem médicos. E a minha mãe sempre fazia os bolos para as quermesses, né, que do contrário não teria quermesse se minha mãe não fizesse bolo, a igreja não arrecadava. E assim vai, né? Essa sensação de que a gente tem que fazer um pelo outro. Mas aí vem o terceiro conceito. Um pelo outro a gente tem que tomar cuidado porque tem limites. Qual é esse limite? Lá em Toledo, nadando com os meus amigos na piscina, no Clube Ara, que existe até hoje, um amigo meu começou a se afogar. E, evidentemente, me atirei na água para tentar salvá-lo. Segundos depois, tinha alguém tentando salvar 2 meninos, porque eu não consegui salvar o meu amigo. Estavam 2 tentando resgatar a gente lá da água. Então, a gente tem o terceiro conceito é sustentabilidade, sim, e apoiar as pessoas naquilo que a gente consegue. A gente tem que primeiro ser sustentável e hoje nos nossos negócios para a gente poder ajudar, por isso o lucro, né? A gente poder ajudar as comunidades que a gente quer fazer. E o quarto conceito é o conceito da sustentabilidade, né? Eu fui atleta de natação e eu tinha um problema em sendo atleta, eu era fundista. O fundista ele nada a longa distância. E a longa distância tem um desafio que é a estratégia. Você não pode passar as primeiros parciais, né, os primeiros metros, muito rápido, senão você não tem gás para terminar. E você não pode passar muito devagar, porque senão você não chega ao seu objetivo. Então, achar o limiar da sustentabilidade, isso eu aprendi como atleta, é fundamental. É isso que a gente procura trazer na maneira de fazer a sustentabilidade dentro da Renova. E aí vem minha experiência de Renova, né? Renova é uma empresa que nasce jovem, com empreendedores jovens, com gente jovem, com vontade de ser sustentável, numa indústria renovável, né? Tudo certo. Então o jogo está ganho de sustentabilidade, né? O Ricardo falou, está fácil, né? Isso aí
Bom, mais ou menos. Porque ao estarmos e nos colocarmos essa responsabilidade de sermos uma indústria, uma empresa líder, num setor renovável, sustentável, bom, o céu é o limite, literalmente. E aí vem o grande desafio, o grande paradoxo, que é a decisão do que fazer. E quando a gente fala em sustentabilidade hoje, né, e é uma jornada longa, acho que vários comentários muito bem feitos aqui, que é uma estrada, né, que a gente está, que não tem como sair, ela não tem fim. Quando a gente olha e vê o que é possível fazer, tudo é possível fazer. Especialmente no caso da Renova, onde a gente tem as nossas operações no Nordeste e, em particular, no sertão baiano. A gente está no semiárido, minifúndios, né, famílias onde o que elas têm é a terra, mais absolutamente nada. E aquilo tudo para elas é a vida. Né? Como é que a gente dialoga com essa comunidade? Tudo é possível. Né? E aí vem o diálogo inicial com as comunidades que falam, puxa, a gente precisa de hospital, escola, enfim, o que vocês possam imaginar. E o difícil, então, é dizer, poxa, mas como é que a gente vai, então? Tudo é bom. Né? Diferente de uma negociação de negócio, a gente tem uma métrica. Quando a gente fala em auxiliar as comunidades e trabalhar junto com elas, tudo é bom. O que é melhor? Um leito no hospital, um professor a mais uma sala de aula? É difícil, né? E aí, a visão tradicional de negócios, ela não nos ajuda em absolutamente nada. Porque a gente, e eu sou engenheiro de formação, procura sempre uma métrica. Né? É métrica de geração de valor, crescimento, lucro, retorno no investimento. Isso não ajuda em nada. A única métrica que eu consegui aprender, junto com essa equipe maravilhosa de sustentabilidade que a gente tem, é a escuta. A gente tem que escutar as comunidades. O que eles precisam? O que eles fazem? Qual é a real necessidade de que essas comunidades precisam? E essa escuta traz o primeiro passo para a gente começar a tentar entender o que é a necessidade, qual que é ela. É a necessidade da escuta daquilo que as comunidades tipicamente só enxergam no primeiro momento. Né? Esse primeiro momento tipicamente se torna, no caso da execução de projetos, aquilo que os requisitos legais ou os requerimentos que você tem que fazer ao longo do projeto. Essa é a parte fácil. Mas a gente que tem como parte da missão da Renova ser um vetor de desenvolvimento sustentável para a região onde a gente está, começa a segunda parte, que é mais desafiadora, mais saborosa, mas ela requer muita reflexão, que é, além do diálogo, além da escuta, partir para o diálogo com a comunidade. O diálogo ele pressupõe que a gente não só escuta, mas a gente também provoca. E aí surgiu então um programa, que a gente tem que chamar esse programa Catavento, onde a gente elencou 21 projetos que foram feitos através de uma cocriação entre a Renova e as comunidades dessa região onde a gente está hoje, que é no sudoeste da Bahia. E esses projetos eu não consigo deixar de falar de um em particular que me emociona muito quando eu falo, que é o projeto das Aguadas. Esse projeto é um projeto onde surgiu do diálogo entre a Renova, nossa equipe, e a comunidade, onde lá tem seca, onde os açudes, ou as aguadas, como eles chamam, elas deixam de existir ao longo do inverno. E a ideia foi, através desse diálogo, de criar açudes, onde ela tem uma manta asfáltica, uma tecnologia para que se retenha água, né? E foi dado, e a parte fácil foi construir as aguadas. Né? O interessante foi ver que o que a comunidade estava pedindo através daquelas aguadas era água. Né? Pirâmide de Maslow, básico do básico, eu preciso de água. E o maravilhoso foi ver que a nossa equipe não estava enxergando só água. Eles estavam enxergando água, estavam enxergando cidadania, estavam enxergando gestão ambiental. Espetacular isso. Por quê? Ao colocar a água e ter água disponível naquela região, isso é algo que nunca aconteceu de maneira perene. Então, ao colocar, o que acontecia no passado? As comunidades consumiam água freneticamente, porque eles já sabiam que um dia a água ia acabar e não ia chegar no ano seguinte. Então, fazia-se de tudo, lavava carro, dava água de beber para o gado, lavava o gado, tomava água, fazia tudo. Lavava para roupa. Né? A água que tinha lá, uma hora ia acabar. Mas, ao começar a perceber, através dessa educação que a nossa equipe fez lá, e provar que esse recurso, se feito, usado de maneira racional, pode durar o ano todo, uau! Isso passa a ser uma gestão racional que gerou cidadania. Essas pessoas passaram a entender que se elas trabalharem como uma aldeia, como eu falei no meu conceito, nos conceitos de sustentabilidade que eu consegui pegar, eles conseguem fazer isso ser perene ao longo do ano. Então, muito mais do que água, o que a gente conseguiu gerar lá foi cidadania. Essas pessoas hoje, em grupo, cercaram o açude, não deixam o gado chegar lá. E eles tomam cuidado do que é feito com aquele açude e cada comunidade cuida do seu açude. Isso é uma mudança, que essa sim é uma mudança de sustentável ao longo do prazo, porque as famílias lá, hoje,
elas têm o prazer de sentir que algo que eles fazem dá resultado no longo prazo. E a gente faz esse tipo de programa pensando e juntando o planejamento estratégico da Renova como parte integrante, tendo a sustentabilidade. E como a gente faz isso, né? A gente faz fazendo a junção de duas coisas, como eu poderia chamar do yin yang, né? A sustentabilidade ajuda a Renova no seu planejamento estratégico poder sonhar mais, né? Muito mais cor para aquilo que a gente pode fazer. E, ao mesmo tempo, a disciplina de execução de negócios que a gente tem para entregar o lucro e o resultado, ela corrobora a pegar esse sonho de sustentabilidade, tornar tangível, execuível e implementado. Então, o grande sonho que a gente tem na Renova, e graças a Deus até hoje a gente tem conseguido ter sucesso em fazer isso, é oscilar entre esses mundos do sonho e da ambição de ser sustentável e transformar a região onde a gente está de maneira disciplinada, ajudando a fazer os negócios. E aí vem a minha mensagem aos líderes, né? Eu poderia resumir em uma palavra o que os líderes poderiam e deveriam fazer. É acreditar. É um verbo, é uma ação. Acreditar que é possível transformar as comunidades, acreditar que é possível trabalhar com elas, acreditar nas equipes que estão lá dialogando com as comunidades. Isso é fundamental e isso é possível fazer, acreditar. E uma última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, é um sentimento meu, mais do que uma ação, é um sentimento, de que sim, a gente tem que fazer sustentabilidade com paixão, muita paixão. Mas, acima de tudo, nessa jornada aí de 25 anos com a minha esposa, a gente precisa conectar as paixões com uma palavra muito importante, é o amor, né? Porque o amor lhe dá sensibilidade, ele dá continuidade, ele dá serenidade, para que a gente viva esses momentos maravilhosos de paixão, quando a gente vê uma comunidade dessa tendo sustentabilidade. Isso é paixão, isso é maravilhoso, mas que vai levar a gente a passar os conflitos que tem, e eles existem entre a Renova e as suas comunidades, é o amor que a gente tem por essa causa. Muito obrigado a todos. Boa noite.